característica que começa a escrever, vai Nossa. Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em mais um episódio do podcast Literatura no Mar. Eu sou a Valentina. Eu sou a Giovana. E essa é a Francine. E aí, Francine, tu tá estudando o que aqui no IFE? Técnica em informática no primeiro ano. E tu tá gostando do curso? Bem legal. Então, Francine, hoje a gente vai falar com ela sobre o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. E, assim, Francine, lendo esse livro, o que tu entendeu, assim, qual que é a mensagem que o livro quer passar na tua visão? Na minha visão, são duas mensagens. A primeira mensagem, que faz uma crítica um tanto quanto forte sobre a questão capitalista, porque, explicando por cima o livro, ele é um trabalhador que banca a própria família, daí uma hora ele acorda metamorfoseado em uma barata. Daí, depois disso, a primeira preocupação que ele tem não é como ele virou uma barata, o que ele vai fazer, ele tem preocupação como ele vai fazer para ele trabalhar, como ele vai sustentar a família. Sim. Daí é toda essa crítica e no decorrer do livro tem toda a situação familiar dele, os conflitos com a família e tal, que também tocam no assunto delicado da família. Sim, é uma questão muito abordada nesse livro, né? Esse ponto dessa relação familiar, né? Tipo, do pai dele, essa relação meio conturbada, assim. Sim. Principalmente com o pai. É. O que te fez chegar nesse livro, Francine? Eu ganhei ele. Tanto que ele é meio acabadinho, porque eu ganhei ele. Daí eu li, achei legalzinho, curtinho. Depois descobri que é um clássico. E, tipo, a tua leitura foi muito demorada, assim, tu conseguiu ler ele Uma semana. bem tranquilo, assim? Tranquilo, mas eu fiquei uns 2 meses batendo com esse livro na minha cabeça pra me dar conta toda a mensagem, que ele tinha todas as reflexões Sim. que ele dava. Pois é, porque o livro, ele tem essa... Faz a gente refletir, né? A gente consegue ter vários pontos de vista da mesma mensagem, assim, digamos assim. E tu acha que esse livro, ele nos mostra, assim, como que o ser humano, ele lida com esses acontecimentos inesperados, por exemplo, do Gregor, Sim. ter acordado assim do nada, como esse inseto, assim, asqueroso. Tu acha que isso traz bastante de como o ser humano lida com esses acontecimentos inesperados, essas mudanças bruscas da vida? Eu acredito que ele tenha começado, no início ele começa a se rotular apenas como um animal esquisito, ele começa a se decair, as características que ele começa a descrever vai se decaindo ao decorrer que a família vai excluindo e odiando ele, recusando ele como parte da humanidade, vendo ele apenas como uma barata, ele começa a se ver como um ser asqueroso. Daí eu acho que isso traz a parte da família que impôs nele, ele ficou só refletindo, porque em nenhum momento do livro ele culpa a família por algo, ele se culpa por tudo que acontece. A família vai tirando a humanidade dele, A humanidade né? dele. A parte que deu estopim nisso foi a parte que teve um conflito. Como ele era um trabalhador, era só ele que bancava a casa. Sim. E na época ele era um carteiro, que na época não era bem carteiro, enfim, carregava coisinhas. Daí com o tempo, mesmo ele tendo esse trabalho, como era só ele que sustentava a casa, ele não conseguia bancar. De fato, ele pedia muito empréstimo pro chefe dele. Daí ele chegou num ponto que ele apenas ia trabalhar para pagar as dívidas que ele tinha, mal ganhava parte do salário realmente, porque ele tinha muitas dívidas. Daí quando ele parou de trabalhar e os pais descobriram por quê, porque primeiro chamaram ele e falou, tá doente, depois abriram a porta e viram. Daí a mãe não sabia o que fazer, obviamente, como tu vai saber fazer com essa situação? Sim. Daí tentou ficando esconder ele, daí depois de uma semana mais ou menos o chefe apareceu na casa cobrando as dívidas e tal. Daí o Gregor ouviu, porque ele continuava tendo um cérebro racional, e os pais estavam brigando, não sabiam o que fazer, tava o chefe lá, daí depois de muita luta ele conseguiu abrir a porta e chegar lá, e nesse momento deu um puta conflito com o pai, que foi na hora que o pai pegou uma maçã e bateu nele, que ficou até o final, ninguém se deu a presteza de tirar, daí ele ficou até lá com a maçã. E tu acha que ele ter virado, assim, esse inseto asqueroso, seria uma metáfora pra alguém, assim, uma das possibilidades, né, de interpretação, pra alguém com depressão, alguém, tipo, que não tava contente ali por conta do trabalho excessivo, por conta dessa cobrança dos pais dele, alguma coisa assim, tu conseguiu pegar essa mensagem do livro, ou pra ti foi outra coisa, tipo, mais literal, ele literalmente virou esse monstro de inseto? Foi isso, ele se sentia asqueroso pelo desprezo que a família tinha por ele, mesmo ele sendo quem bancou por muito tempo a família, ele que fazia a família funcionar, ter uma base, e depois ele foi sendo recluído por causa disso. Sim. E pra ele também... Daí isso vai se sentir asqueroso, né? Imagina, tipo, tu virar um bicho desses e a tua família que tu faz tudo ajuda sempre, te deixa na mão. Até, se eu não me engano, a irmã dele, eu acho, né? A irmã foi a que mais mostrou humanidade por ele até o final.
Ela queria ter ajudado muito mais, só que os pais, tipo, não. E depois eles ainda obrigaram ela a se casar, A se casar pra bancar a família, que o cara ia dar um dote. Sim, pois é. E isso mostra também como essa relação do pai, principalmente, com os filhos era uma coisa muito difícil. A mãe, pelo que eu li pelo livro, ela parecia muito mais querer realmente chegar lá e ajudar, só que o pai segurava. Daí ela deixava a irmã a filha dela um pouco mais solta pra conseguir ter mais interação com ele, mas nos finais do livro, depois daquele episódio, que deu tudo aquilo lá, que pra mim aquele momento que ele atirou a maçã foi o momento que o Gregor foi definitivamente chutado da humanidade, que ele virou só uma barata, porque eu acredito que nenhum pai bateria no filho com uma maçã pra ficar nas costas que ela Realmente. Daí pra mim isso foi estopim, que ele finalmente se viu que ele era na verdade um inseto. Daí ele se recusou, daí a irmã também depois disso acabou que todo mundo se afastou. Sim. E até... Ai, desculpa, amiga, pode falar. Não, agora peraí, eu ia dizer assim, do negócio do autor, dele meio que se identificar com esse livro, né? Sim, foi um dos únicos livros que ele escreveu e publicou ainda em vida, que ele realmente quis publicar. Os outros foram achados depois de outros publicar. Sim, ele não gostava, né, alguma coisa assim. Ele achava... até dá pra ver como o Franz Kafka se identificava com o Gregor Samsa. Que ele, acho que dá até pra gente pegar, né, que era como se fosse uma biografia dele. Uma biografia dele. Uma comparação. Sim, que ele achava todas as obras dele muito ruins e ele tinha uma relação bem ruim também com o pai dele, né? E acho que ele deve ter mostrado isso no livro desse jeito. E que utilidade, assim, que tu acha que é, tipo, recomendar esse livro pras pessoas, tipo, que você precisa ler isso, que vai mudar, assim, Se tu nunca leu nenhum clássico e tu quer ler um clássico, ele não tem uma linguagem tão acessível, que tu vai precisar de um dicionário, um celular pra pesquisar algumas palavras. Mas se tu quer ler um clássico, começa por esse, que é um curtinho, e é um clássico que tu lê rapidinho até, e depois tu fica meses rebatendo, o que é interessante. Eu recomendo para pessoas que não têm um bom relacionamento com a família, pessoas que se sentem imprestáveis, que se sentem monstruosas, é muito bom. Eu espero que os nossos ouvintes não precisem, né? Mas eles queiram ler. Eu esqueci. Mas é bem interessante porque traz várias reflexões a cada um ponto de vista. Sim. E o que esse livro, tu sentiu que esse livro trouxe pra tua vida, tipo, pro teu ponto de vista, assim, pro teu dia a dia? A primeira impressão que eu tive dele foi a forte crítica ao capitalismo, que é bem revolucionário, porque é um livro de 1915. Sim. Vai começar a criticar isso. Daí foi essa a primeira impressão que eu tive. Depois que eu terminei de ler, que eu reparei toda a crítica que trazia a família. Daí pra mim é bem interessante, porque ele mostra que a família é o primeiro lugar que te põe ao mundo, as pessoas que te introduzem ao mundo, mas também são primeiras a te tirarem e a te não fazerem mais ser humano e essas coisas. Daí isso mostra esse papel. Além de criticar a hierarquia, porque os pais que deviam estar lá ajudando ele era a irmã. Que também te faz questionar isso. Pois é, eu até tinha visto comentários sobre que quando ele... Acho que até uma frase do livro, não lembro direito como é que é, mas que fala que ele, no momento em que ele começou a ser imprestável, assim, tipo, não fazer mais serviços lá pra trazer dinheiro pra casa, foi quando o pai dele resolveu tomar a iniciativa pra conseguir o dinheiro, não foi? E aí, tipo, ele precisou que o filho dele, tipo, morresse, assim, pra ele se reerguer como... sei lá, era pra meio que ele ser o responsável, isso, né? Tipo, mas ele se deixou o filho se matar de trabalhar e ele ficava assim. Ele precisou que o filho dele morresse pra que ele se tornasse alguém, assim, realmente... E mesmo assim, ele não se esforçou tanto, ele foi logo depois botar o trabalho nas costas da irmã do Gregor pra arrumar um casamento pra ela. Pois é. Ele também não teve uma grande evolução. E a metamorfose também, eu acho que além de falar sobre um dia tu dormir humano e acordar um inseto, também mostra a metamorfose que toda a família teve, que no início parecia amar ele e depois tratou ele como indigente ou imprestável. Sim. Tanto que não foi nem a mãe que encontrou ele morto no quarto, foi a doméstica empregada. A mãe nem deu trabalho. E também ele nos mostra, né, que, tipo, essa visão de que quando tu não serve mais pras pessoas, tu é facilmente descartado. Ele era usado pela família, né? Ele só se importava com o dinheiro que ele trazia pra casa e como filho não era Não era visto como nada, só pra bancar.
Eu achei muito chocante que a primeira coisa que ela reparou foi o capitalismo e não a família odiando ele. Eu tô refletindo nisso até. Uma cabeça mais aberta. Ela assim, a família odeia, ok. Capitalismo, Ela jamais. Ela assim, o quê? Dinheiro? Não. Não, a primeira frase que eu li, de repente eu acordei metamorfoseado, daí tipo 2 linhas depois, como é que eu vou trabalhar? Eu fiquei tipo, parça? Pois é, exatamente isso. A primeira preocupação dele ser como ele vai pro trabalho e ele ter reagido tão bem. Incrível que a primeira preocupação dele é o trabalho, porque ele E não quer quer se ajudar tornar. a família. Exatamente. Ele olha. E tipo, demorou muito até ele ir atrás no espelho e querer se olhar. Uhum. E no primeiro momento ele tava, né? 4. Daí, em algum momento, ele começa tipo, ter um surto, não, eu não sou inseto, ele começa a se levantar, até que ele consegue ficar um bípede. Só que ele acaba caindo, se machucando, e ele passa também dentro do quarto, tentando se reerguer, voltar a ser como um humano, mas ele sempre acaba caindo, se machucando, que também acho que faz uma reflexão. Porque ele quer sempre, não, vou voltar a andar, vou virar humano, vou andar, se eu andar, acho que vai dar certo. Daí acaba sempre caindo, se machucando. E a família ouvia, e a família, tipo... Ele queria ser incluído de novo, né? Sim, e grande parte do livro é uma novela, tem uma narrativa bem melancólica. Ele narra que ele ficava só, tipo, na porta. A família pensava que ele estava esperando comida, que botava embaixo da porta. Não, ele ficava ouvindo a família reclamar dele. A família reclamava sem pensar. E ele ficava o tempo inteiro, em vez de reclamar, nossa, esse vagabundo reclamou de mim. Não, ele ficava, tipo, meu Deus, eu emprestar porque eu fiz isso, porque isso vai acontecer comigo. Ele ficava assim. Sim. É incrível esse apego que ele tinha na família. Ele se endividou pela família, ele se preocupava com a família, mesmo depois de tudo isso acontecendo com ele. E a família... E no final, antes de morrer, ele nunca abriu nada que ele odiava a família, o que ele não gostou do que a família fez, ele nunca admitiu isso. Sim, ele sempre colocava a culpa Nele. disso tudo nele. Quando tu ganhou esse livro, tu procurou pesquisar mais sobre ele pra saber o que as pessoas falavam dele? E, tipo, se tu chegou a pesquisar... Não, era li de cara. Tu leu já? Sim, porque eu achei engraçado que eles falavam a metamorfose, tinha um pé. Aqui essa capa, tipo, tem um pé com um cadarço e, tipo, verde. Daí eu pensei, isso não tem evento com metamorfose, parece que tá na vida numa árvore. Daí eu fui ler. É porque o autor tinha pedido, né, pra não especificar. Ele odiou quando fizeram as edições que tinha os insetos na capa barata. Mas uma curiosidade é que ele nunca falou no livro se era uma barata ou um besouro. Várias pessoas discutem se era uma barata ou um besouro. Eu acredito que era uma barata, porque ele vivia na Alemanha na época. Só podia ser barato, mas deu um besourinho lá. Era um tatu de jardim, né, gente? Isso aí. Claro. Era uma grande mosca. Pra ti, como que essa obra ela ressoa nos tempos modernos, tipo, com essa questão da desumanização das pessoas? É bem atual o livro, por mais antigo que ele seja, por isso que ele é um clássico, ele é extremamente atual. Principalmente retratar essa coisa do trabalhador, de só se importar em trabalhar, e cada vez as famílias ficam mais complexas. Fica menos familiar o ambiente de casa, fica menos família. É bem interessante que ele retrata principalmente o relacionamento complexo com os pais, principalmente com o pai. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam esse livro super importante que é a Metamorfose. E é isso. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau.